Vamos entrando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos também os homens aí que vão fazer parte comigo dessa tarde. Seja bem-vinda, Rose, seja bem-vinda, Dani Cury, seja bem-vinda, Elaine, Deus abençoe, Eliane, Deus abençoe, sejam bem-vindas ao som do hino de Israel, da nossa nação querida. Você está ouvindo aí ao fundo, esse é o hino deles, né? O hino da nação, que fala da terra de Sião, Jerusalém. Aleluia! Vamos entrando aí, eu gostaria que você compartilhasse aí esse vídeo para alguém, amém? Compartilha aí, Shirley, beijo Shirley, seja bem-vinda. Lá em Portugal é à noite, né, Shirley? Aqui são 15 horas e 3 minutos, né? Nós estamos aí à tarde, né? E graças a Deus por esta tarde, uma tarde linda. Glória a Deus, é isso aí, Shirley, fica ligadinha aí no programa. Você está ouvindo aí o hino da nação de Israel. Glória a Deus. Esse louvor é um louvor, né? Porque fala palavras muito lindas a respeito de Sião, a respeito de Israel, a respeito da esperança que não está perdida, uma esperança que o povo de Israel sempre teve no Deus eterno, né? Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. E falando de Israel, eles, né, estão comemorando, e eu também estou comemorando hoje aí com eles, 72 anos, né? Estão comemorando aí 72 anos, né? Que eles são considerados aí um país livre, um país onde Deus tem feito grandes coisas mesmo, Deus tem sido com eles, é um povo guerreiro, um povo abençoado, o povo abençoado, viu? Esse povo é um povo muito abençoado. A Shirley está falando que lá em Portugal agora já são 19h04. Olha a diferença, né, de horário. Meu Deus. Esse é um louvor também que a gente ama muito, né, Dani Cury? A gente ama demais esse louvor, é um louvor hebraico e com o título Quão Grande é o Nosso Deus. Marinalva, Deus abençoe, minha querida, seja bem-vinda. Roberta Carreira, Deus abençoe também, em nome de Jesus, querida. Ana Cláudia, beijo pra você, seja bem-vinda. Eu estou aqui, ó, camiseta com essa bandeira, lá atrás também, ó, bandeira de Israel, em comemoração aí aos 72 anos de independência aí desse país que nós amamos tanto. E eu quero aí já começar, para a gente não demorar muito, né? Não perder muito tempo. Eu quero falar um pouquinho com você sobre algumas coisas sobre Israel. Entre elas, algumas razões, só 3, tá? Só 3. Mas tem mais. Algumas razões aí, o porquê eu devo orar por Israel, por que eu devo pedir a Deus por eles, por que eu devo interceder pelo povo judeu, por aquela nação. Primeiro, lá no Salmo 122, 6, diz assim: orai pela paz em Jerusalém. E eles também diz que prosperarão aqueles que te amam.
Então Deus está dizendo, olha, ore pela paz em Jerusalém. Não esqueçam de orar por esta nação. Não esqueçam de orar por Jerusalém. Ali iniciou tudo, né? Ali é o início de tudo e será o fim de tudo. Ali é o início de uma nação. Ali é o início de uma era, uma história. E também tem outra coisa que é muito interessante. A igreja, ela se preocupa muito de lembrar, né? Sempre relembrando o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Não dá para a gente pregar o Novo Testamento e isolar o Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus deixou, a sua história, né? Aonde surgiu todas as coisas. Não dá, não tem como. Nós temos raízes, né? A raiz da igreja é Israel. A raiz da igreja é esse povo. E nós precisamos sim, como igreja, orar por eles, interceder por eles. E assim, queridos, Israel, além de ser um país muito belo, muito bonito, né, um país muito gostoso mesmo, primeiro mundo mesmo, tem muitas coisas lindas. Eu imaginava um Israel totalmente diferente, né? Mas cada ano que eu vou lá, eu vejo o quanto Deus tem abençoado aquela nação e como a gente vê Deus naquele lugar, né? Na sua própria história, a sua criação, como que surgiu, e também pelo povo. O povo que lá mora, o povo que habita naquele lugar, são guerreiros demais, são guerreiros demais. A palavra do Senhor, ela diz para nós que nós não podemos esquecer as raízes, viu? Toda raiz, ela tem uma importância muito grande. Quero ver aqui, eu anotei um versículo em Romanos 11, o verso 17 e 18, ele diz assim: no entanto, alguns desses ramos da árvore foram cortados, e vocês, que eram ramos de uma oliveira brava, no caso nós, fomos enxertados, né, os gentios, eu, você, fomos enxertados. Assim agora vocês também participam da seiva, da raiz da oliveira cultivada, que é Israel. É por isso, porém, que vocês tomem cuidado para não se vangloriarem por aí e terem sido postos nos lugares do ramo que foram cortados. Então, queridos, a igreja, os gentios, nós somos enxertados nessa videira, né? E a gente precisa, de alguma maneira, não esquecer jamais disso. E não esquecer os nossos irmãos. Não esquecer que eles precisam de oração. Nós temos, sim, uma dívida com esse povo, no sentido de orar por eles, amar eles. E quem sabe, se Deus te der a oportunidade, falar desse amor para um judeu, né? Então, toda a minha oração, sempre quando eu oro, eu lembro de pedir, Senhor, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que a paz de Deus esteja naquele lugar e que você faça o mesmo, viu? E se você puder, se você tem filhos, ensine os seus filhos a respeito da história, ensine da onde veio Jesus, ensine sobre o povo que ele pertence, porque ele pertence a esse povo, sim, ele veio de lá, a sua raiz é céu, mas a sua raiz teve lá também. Lá em Israel teve uma história lá. E Deus não esquece as histórias. Não, Deus vai apagar as histórias? Não, Senhor. Deus não esquece, não. Amém? Outro motivo, nós seremos abençoados. Se abençoar o povo judeu. Em Gênesis 12:3, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas.
Glória a Deus por isso. Nós temos que tomar posse desta palavra. É uma promessa de Deus para mim e para você. Toda vez que eu abençoo aquele povo, toda vez que eu abençoo esta nação, eu estou sendo abençoada, minha família está sendo abençoada. É a palavra do Senhor que fala isso, né? Resgatar o que esse povo aprendeu de Yeshua, resgatar para nós coisas preciosas que esse povo viveu, coisas preciosas que ficaram. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas igrejas ou alguns irmãos negligenciar aquilo que Deus nos deixou a respeito do povo judeu, a respeito da sua história, né? A respeito daquela nação. Nós temos sim que relembrar e lembrar que há uma raiz, e a raiz é lá em Israel. Quero também dizer para você, olha só o que diz lá em Romanos, simplificando, né, o que ele diz em capítulo 11, do 17 ao 18. Mas tu é que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que nos sustenta é a raiz. Onde está a sua raiz? No Deus de Israel, né? E nós precisamos ser sustentados por ela. E nós precisamos sustentar Israel em nossas orações. Não esquecer eles, não esqueça esse povo. Amém? Então hoje eles estão comemorando, né? Meus pais moram lá, meus irmãos, meus sobrinhos. Eu tenho uma sobrinha que está servindo o exército de Israel. Eles estão ali e hoje eles estão comemorando 72 anos. É festa lá. Mesmo dentro dessa quarentena, né? Porque Israel também está dentro de uma quarentena. E olha que quarentena, né? Lá é bem rígido a coisa lá. E eles estão dentro dessa quarentena, mas mesmo assim, eles estão agradecendo a Deus por mais um ano, por mais um tempo de vitória que Deus tem dado àquela nação. Amém? Então, esse programa também eu quero incentivar você a ter interesse de conhecer Israel, né? Eu faço grupo todo ano. Esse ano aí a gente está vendo como a gente vai fazer, mas a gente leva grupos lá para Israel. E me procure se você tem vontade de conhecer Israel, conhecer aquela terra que nos deixou algo muito precioso, né? Que nos trouxe o Messias e nos trouxe essa história maravilhosa através dele. Amém? E se você é um pastor, se você é uma pastora, queridos, ensine o seu povo a respeito de Israel. Ensine o seu povo a amar esse povo. Ensine o seu povo a respeito desta nação que tem uma participação incrível na vinda do Messias. E também vai ter na volta dele. Amém? Então, ore por Israel hoje, tá bom? As suas orações, coloque Israel diante de Deus. A Ariane está falando aí, né, que Israel é a menina dos olhos de Deus, e é mesmo, gente. O Israel é um país bem pequenininho, você atravessa ele brincando de carro, né? Nas suas viagens. Porém, o seu poder, porém, a sua história é monstruosa. A sua história chegou até onde nós estamos, chegou até você, né? Chegou nos 4 cantos desse universo, desse mundo, né? Então, ore por Israel. Amém? Ore por Israel, ore por Israel, ore por Israel. A nação brasileira, através do seu presidente, fez uma aliança linda com Israel. Uma aliança que tinha sido quebrada, foi feita novamente. E é isso que nós precisamos. Eu louvo a Deus por isso. Eu hoje tenho orgulho de ser brasileira e de ter essa aliança com o país de Israel. Porque hoje, quando eu vou lá, a imagem que eles têm do Brasil é outra. É outra.
né? Então eu louvo a Deus por isso e que nós possamos entender a importância de clamar por esta nação. Amém? Quero louvar a Deus pela sua vida, Cristina. Um beijo. Um dia você vai conhecer, sim. Você vai ficar apaixonada. Renato, Débora, Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos aqui comigo nesta tarde, onde nós vamos falar um pouco aqui o que Deus tem colocado no meu coração nesta tarde. Amém? Glória a Deus. Ok. Deus colocou algo no meu coração hoje. Hoje, graças a Deus, né, fui caminhar, né, eu, a Karen e a minha irmã em Cristo, Sandra Pistini, fomos caminhar, subimos o Ilha, voltamos a caminhar e amanhã tem mais, né? Graças a Deus, gente, faz uma diferença incrível, né? A gente poder estar saindo um pouco, fazer um exercício. Se você não pode sair da sua casa, faz exercício na sua casa, no quintal. Isso faz um bem tremendo, tremendo. A gente vê gente, né? Isso é muito bom, isso é saúde. Oh, meu Deus! E foi muito bom. Hoje eu estou muito feliz porque caminhei, subi o Ilha, né? As meninas não aguentaram, né? Subiram só uma vez. Amanhã eu já falei que nós vamos subir 2. E logo depois, pegamos aí a missionária Dani Cury e fomos fazer uma visita na Praia Grande. A obra do Senhor não pode parar. Não é o coronavírus que vai parar o agir de Deus. Nós podemos sim fazer as coisas com ordem e decência, se cuidar, ter os cuidados necessários e socorrer aqueles que precisam, né? Então hoje nós fomos fazer uma visita, estou muito feliz de ter feito essa visita por essa Radassa e Deus vai dar vitória e a vitória vai ser linda demais. Eu vou contar o testemunho aqui, pode deixar. E também, quando chego, olha só como esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bom demais, né? Ele é bom demais comigo. Cheguei, encontro uma linda aqui, uma mulher maravilhosa, querida, no meu portão, com um bolo maravilhoso para mim. Tudo bem, vim de uma caminhada, mas tudo bem, vou comer e amanhã vou caminhar de novo. Tá valendo, né? Mas um bolo maravilhoso para mim, né? Então, assim, eu sou grata a Deus, eu louvo a Deus pelo cuidado dele com a minha vida, eu louvo a Deus pelo cuidado dele por nós. Amém? Glória a Deus. É verdade. Quem que você tá falando, Cris? A Radassa? A Radassinha? A minha Radassinha lá, ó. Eu tenho lá a minha Radassa, eu tenho a minha peruana, eu tenho a minha africana, girafinha africana que eu trouxe da África e o meu macaquinho também que eu trouxe da África. Tá tudo aqui comigo. Toda vez que eu olho para eles, eu lembro desses países, né? Eu oro por eles. Glória a Deus por isso. Sônia Regina, beijo para você. Tânia, seja bem-vinda, minha amada. A Tânia é a cunhada da Betinha, né? Que Deus abençoe sua vida, Tânia. Eu estava pensando numa palavra voltada ao nosso coração nesta tarde. E o Senhor colocou algo no meu coração. E primeiro eu quero falar a seguinte frase para você. Se você quiser anotar, tá bom? Eu anotei aqui no meu notes, que é para mim não perder, porque tudo isso é material para nós e para nossa própria edificação, né? Para conhecer o maná, primeiro precisa se conhecer a fome. Qual é o tipo de fome que você tem? Para você conhecer o maná, primeiro precisa conhecer a sua fome. Qual é o tipo da sua fome? Você está com muita fome de Deus? Ou você está com pouca fome de Deus?
Ou você quer ele só quando a luta tá pegando, ou quando você vai à Santa Ceia? Que tipo de fome você tem de Deus? Você tem muita fome de Deus? A sua alma anela pela presença de Deus, como Davi fala das forças? Qual é o tipo de fome que você tem? Quero deixar você com essa pergunta, tá bom? A palavra de Deus em Deuteronômio 8, verso 3 diz assim: e te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, maná tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha isso. O próprio Deus permitiu a humilhação, o próprio Deus permitiu a fome, o próprio Deus sustentou com maná. As suas provações, muitas vezes, não é o diabo, mas é Deus que está permitindo. Sabe para quê? Para eu e você ter fome. E Deus vai te dar exatamente aquilo que você precisa. O maná certo, que vai te sustentar. E dentro dessa aprovação, você vai ser aprovado. Vai ser sustentado por Ele. Para Deus te levar a experimentar o que nunca ninguém experimentou, que é o maná, primeiro precisa criar uma necessidade. Olha isso. Como que Deus vai sustentar você e eu se eu não passar pela prova? Se eu não tiver necessidade, seja qual âmbito for, filho, qualquer área, tá? Necessidade, a fome de algo que vai gerar oportunidade de experimentar o que Deus tem para nós. Isso é incrível. A Bíblia diz: eu te deixei ter fome e sustentei. Querida, querido, Deus está deixando você ter fome. E Ele vai te sustentar. Para conhecer maná, primeiro precisa conhecer a fome. Qual é o teu tipo de fome? Muito pouca, é só um sanduíche, é só uma pizza, é uma comida mais forte que você quer. O que te sustenta? O capítulo 8 de Deuteronômio traz uma exortação para o povo manter na memória os benefícios de Deus durante os dias difíceis. Eles deviam ter na memória que, apesar de terem vivido extremo deserto, não deveria esquecer que Deus cuidou deles no mínimo detalhe. Deus sempre lidando com o povo de Israel. Deus sempre lidando comigo e com você. No tempo difíceis, Ele vai estar nos ajudando nos mínimos detalhes. Não vai faltar nada na sua mesa. Não vai faltar nada na sua geladeira. Não vai faltar nada, porque Deus vai te sustentar. À medida da tua fome, você vai ver a provisão de Deus. Oh glória, oh glória, eu peguei isso de manhã para mim. A ideia da palavra castigar no original não está se referindo em punição, mas na disciplina e na instrução daquele que Deus ama.
Deus jamais vai castigar você. Deus jamais castigou o povo de Israel. Mas ele disciplinou. Ok? Ele instruiu. Ele está me instruindo e instruindo você. Tá tendo maná na tua casa? Agradece a Deus por esse maná. Você tem mais fome? Então Deus vai prover, de acordo com a tua fome. Trazendo para o reino espiritual, você tá cheia? Tá cheia? Tá se sentindo cheia? Você tá bem? Amém. Você tá com mais sede de Deus? Você quer mais de Deus? Então Deus vai suprir essa necessidade. Ele vai te dar condições de você buscá-lo mais. Ele está dando a oportunidade para a igreja buscar mais de Deus. Agora, 3 e pouco da tarde, 3h28. Se você não estivesse aqui, talvez estaria trabalhando. Talvez estaria vendo uma TV. Não sei, talvez estaria vendo o Facebook. Mas você parou para quê? Se alimentar do maná, da palavra. Então, como que está a sua fome? Você tem sentido fome de Deus? Você tem sentido fome? A tua alma está com fome? Busque. Busque. Busque a Deus. Ore. Busque na palavra, em pregações. Deus vai te encher de maná. Deus vai te... O teu reservatório vai estar cheio. Amém? O deserto será doloroso, porque lá haverá escassez de algumas coisas, né? Mesmo assim, será benefício, porque vai resultar um maior conhecimento de Deus entre você e ele, mais intimidade. E o que é interessante no deserto é que nós temos um autoconhecimento. Sabia? Eu acredito que Deus sempre quando leva eu e você para o deserto, Ele quer que eu e você tenhamos um autoconhecimento. Me conhecer. Me conhecer melhor. Mas eu já me conheço. Não. Você pensa que você conhece você, mas não conhece. Mas não conhece. Você precisa se conhecer. E às vezes Deus te separa, te leva ao deserto para falar contigo. Para que você conheça a si mesma. Até onde está teu ponto, até qual é o seu limite. Amém? Outra coisa que Deus falou aqui comigo. Deixa eu achar. Estamos sendo provados nesse tempo. E também estamos sendo privados de muita coisa. Não é verdade? Muita coisa que talvez eu e você faríamos, não podemos mais fazer. Né? Vou falar algo assim que todos nós estamos sentindo falta. Eu tô, né? Que é a igreja, congregar, né? Abraçar, beijar os irmãos, né? Ir ao shopping, mesmo para passear, não é para gastar dinheiro não, passear, né? A gente sente falta de algumas coisas. Deus nos privou de algumas coisas. Mas por que que Ele nos privou? Para nos ensinar algo. E Ele está nos ensinando. Coisas lindas Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando a amar a nossa família mais. Ele está nos ensinando, gente, até coisas práticas que às vezes nós deixamos de fazer. Deixamos a correria da vida, na correria do dia a dia. Deus está nos ensinando. Outras coisas que talvez eu até estou fazendo, né? Porque tem gente que está trabalhando, mesmo na quarentena. A Cristina é uma, né? A Cristina pôs aí, tomar café com as amigas. É verdade. Assim que nós voltarmos, vamos tomar aquele café. E dentro dessa quarentena, dentro dessa privação que Deus fez todo mundo ficar,
Existe uma lição, nós precisamos aprender o que Deus está nos ensinando, entender o que Ele está nos ensinando e sair aprovados, amém? Eu espero que você saia aprovados. Nesse momento, pode até faltar algumas coisas. Vai faltar um emprego, tem irmãos que estão precisando de cesta básica, né? Tem algumas cidades que estão se mobilizando para ajudar, não é verdade? Mas fica tranquilo, estamos em construção. Mas como assim? No deserto se constrói alguma coisa? Se constrói. Você sabia que lá no deserto em Israel, é lá que dá aquela árvore acácia? Você sabia que a acácia, ela se produz no deserto? E você sabia que ela foi escolhida para construção do quê? Quero ver se vocês sabem aí. O que se construiu com a árvore de acácia? Vamos lá, responde para mim. Queridos, depois dessa quarentena, eu profetizo que nós não seremos os mesmos. Nós sairemos dessa quarentena em nome de Jesus, melhores do que entramos nela, melhores. Nós voltaremos melhores para a nossa igreja, nós voltaremos melhores para o trabalho, nós seremos melhores pais, nós seremos melhores esposa, nós seremos melhores noras, nós seremos melhores filhos. Falar para você mesmo, o deserto, essa quarentena para mim está sendo didático. Deus está me ensinando. Deus está me ensinando. Vamos lá. O que Moisés construiu com a árvore da acácia? O que foi construída com a árvore da acácia? Ele está ensinando a cada um de nós a conhecê-lo e se conhecer, tá? Essa é a verdade. Além de Deus estar nos ensinando a conhecê-lo melhor, né? Através da sua palavra, da oração, da leitura da palavra, alguns livros que são ótimos, né? Ele está nos permitindo a nos conhecer. A nos conhecer. Aprenda, por favor. É didático isso tudo que está acontecendo. Deus quer que nós aprendemos alguma coisa nisso tudo. Nós temos que aprender algo. Não é à toa. Não é à toa. Deus nos levou a esse lugar. Deus nos levou a essa quarentena para nós termos fome. Fome do quê? Fome de Deus. Fome da sua palavra. Fome da sua direção, da sua orientação. Nós não seremos destruídos. Muito pelo contrário. Nós seremos fortalecidos nele. Deus quer que nós sejamos fortalecidos nele. Arca da Aliança. O tabernáculo. Aí, a Ariane falou que está na faxina. Ô, glória. A árvore da acácia, ela é toda torta. Mas ela está lá no deserto. Se você for lá hoje, você vê várias. Sarça ardente. Está lá a sarça. A sarça que um dia ardeu o seu fogo lá com Moisés. Ele escolhe as coisas mais absurdas desse mundo para torná-la perfeita, tornar maleável, né, para ser usada pelas suas mãos. É isso que Deus quer conosco. Quando eu estava descendo ali, o William Puxar, eu falei isso para Deus. Eu falei, Deus,
que de verdade o Senhor quer com tudo isso? Por que não acaba logo essa quarentena? Nós temos orado, nós temos clamado, nós temos pedido, né? Quantas pessoas estão orando, quantas pessoas estão intercedendo para que Deus venha e nos dê a resposta, né? Porque nós queremos essa resposta logo. Mas Deus precisa construir algo em nós. Deus precisa construir algo dentro de mim que ainda precisa ser tratado. Então ele permitiu toda essa situação, irmãos. E não é só comigo, é com muitos irmãos que eu nem conheço. Estão passando as mesmas aflições, está passando as mesmas restrições que eu e você. Às vezes até pior. Porque eu e você ainda estamos lá, estamos às vezes no deserto, mas nós temos a nossa casa, nós temos o que comer, nós temos o que vestir. Eu tenho falado isso quase todo dia. Porque às vezes nós vemos tantas pessoas reclamando, mas esquecem de agradecer a Deus por aquilo que tem, por aquilo que Deus tem dado. Eu coloquei algo aqui para vocês e eu preciso ler. E Deus, ele tem dado pra gente, às vezes, até mais do que merecemos, viu? Porque ele é bom. Porque ele é bom. É isso aí, Dani. A arca foi revestida com ouro, tá? Então, assim, além de Deus fazermos como ele deseja, ele ainda nos reveste com ouro. Nós vamos ser provados, irmãos, pelo amor de Deus. Você está sendo provado aí? Dias de prova? Dias de deserto? Mas Deus é contigo. Amém? A provação é a hora quando a nossa fé é testada. Tá bom? Nos tempos difíceis podemos abandonar Jesus e continuar crendo nele. A provação mostra se o nosso amor por Jesus é verdadeiro ou uma atitude egoísta e interesseira. Então você vai ser provado, né? Qual é a tua fome? É Deus. Qual é a tua fome nessa quarentena? O que você quer nessa quarentena? Quer brigar com o mundo? Quer discutir o que está acontecendo? Quer brigar com a política? Quer ficar xingando, falando o que não der para todo mundo? Quer ficar ofendendo o governo? É isso que você quer? Você vai sair pirada. Você vai sair pirada, com certeza. Abençoada, você não vai sair disso. Agora, se a sua fome é de Deus e você busca Deus, e você busca nele a resposta para tudo isso que está acontecendo, você vai ser aprovado. A sua fé vai fazer você passar por isso. A sua fé vai te ajudar a passar por essa prova, por esse deserto. Amém? E outra coisa que eu quero dizer para você. Antes de você ouvir a opinião de uma pessoa, escuta Deus. Se você escutou Deus, escute a opinião de mais duas. Ouça as pessoas também. Não tire suas conclusões de nada sem antes ter, de fato, a certeza do que é. Viu? Porque a gente tem visto muitas pessoas até desfazendo amizades, desfazendo coisas que são preciosas, porque ouviram. Ah, eu ouvi. Ouviu, tá? Você tem prova do que você ouviu? Você tem prova do que viu? Quantas vezes tentaram destruir Israel? Até pouco tempo, né? Mas não consegue. Porque Deus determinou uma bênção sobre aquele país. Queridos, o que Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. Saiba disso. O que Deus um dia abençoou, ninguém tem o poder para amaldiçoar. Principalmente se essa pessoa que Deus abençoou conhece a sua palavra e é uma pessoa abençoada. Então nós precisamos ter cuidado, amém? Ninguém gosta de passar por provações, nem eu nem você. Mas toda aprovação, ela vai me ajudar, ela vai te ajudar a amadurecer.
Toda aprovação traz para nós um amadurecimento e ela vem fortalecer a nossa fé. Cada aprovação que eu passo fortalece a minha fé. Há 1 ano atrás, eu pensei que eu ia ser destruída. De verdade, eu pensei que eu ia ser destruída. Mas toda a luta que eu passei, toda a aprovação que eu passei, fortaleceu tanto a minha fé, que hoje nós estamos aonde estamos. Que hoje Deus fez a gente conquistar coisas que até hoje nós temos visto e glorificado a Deus. Então, toda aprovação vai testar minha fé e vai trazer para mim o quê? Amadurecimento. Irmã, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Deus precisa ter em você uma igreja madura, uma igreja que tenha a mente de Cristo, que seja crescida, que seja adulta. Não dá mais para ser meninos. Os meninos são levados pelo vento. Os meninos são levados para lá e para cá. Não tem rumo, não tem direção, não pluma. Você precisa ser adulta, você precisa ser adulto. Você precisa ter raiz, entende? Nada que não tem raiz não vive, não tem vida. Você já viu uma planta que ela não tem raiz profunda e ela fica oca, ela não tem fruto, ela fica morta? Você quer ser assim? Tá repreendido em nome de Jesus. Você precisa ter raiz, porque toda raiz ela vai nutrir, né, do solo o que ela precisa. Se você tem raiz em Deus, você vai nutrir dele coisas de Deus. Você não vai sair por aí falando que não deve. Você não vai sair por aí até mesmo testemunhando contra o teu Deus. Ou testemunhando contra outras pessoas. Não. Você tem raiz. E nós vamos sobreviver ao deserto e a tudo que nós estamos passando se tivermos raiz. Porque no deserto, olha, tem escorpião, tem serpente. O frio é terrível no deserto. À noite faz muito frio. E de dia, um sol, pensa, quase 50 graus. Mas Deus está lá todo o tempo. Deus está lá todo o tempo. Né? Quando Deus acendia lá a chama para iluminar o deserto à noite, era para quê? Para espantar os bichos. Para os bichos não comer eles. Para o bicho não tragar eles ali. Deus não vai te deixar. Deus acende a fogueira. E ela vai começar aí, ó, no seu coração. Viu? Ela vai começar no seu coração. Porque este que acendeu um dia o fogo no teu coração é aquele que quer manter acesa essa chama todos os dias. Ele não quer que se apague essa chama. Ah, mas está quase apagando. Vai lá, filho, e se enche de novo para que ela pegue fogo de novo e você possa espantar toda a erva daninha, todo o mal, toda a serpente que venha contra a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 12, diz: Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Você ama Deus? Então você tem que passar a aprovação. Eu amo esse Deus e eu sei que eu tenho que passar a aprovação. Amém? O Senhor prova o justo, mas o ímpio a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Deus é justo, viu? Deus é justo. Salmo 11, verso 5, outro versículo, que está aqui no Salmo 66, verso 10 a 12. Pois tu, ó Deus, nos submete à prova. Quem me submete à prova? Deus.
e nos refina. Olha isso, ele refina como ouro. Você quer ser de ouro, mas não quer passar a prova? Tá bom, demorou, hein? Que nos refina como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Oh, glória! Olha aí, Israel passou por tudo isso. Nós não vamos passar? Vamos passar. Vamos passar. Mas o que ele fala? Que Deus levou eles aonde? Num lugar de fartura, Deus tem levado eles. E quando fala de fartura, não é só de dinheiro não, querido. É de não deixar faltar nada. É de prover tudo. Aleluia. Último versículo que eu quero deixar para vocês. Esses versículos aqui falam tudo de provação. É só para você ver que tem irmãos que estão passando provação igual eu e você. Às vezes até mais do que eu e você. Amém? Lucas 8:13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Quando ouve, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Quem são esses? Quem não tem raiz. Ele até conhece a palavra, ele até ama Deus, ele até vai à igreja, ele até ceia com os irmãos, ele até tem comunhão com os irmãos, mas quando vem a aprovação, ele não tem raiz. Ele cai. Ele cai. Ele não tem raiz para ser sustentado naquela aprovação, entende? Ele não tem raiz, não é nem para se defender, mas é que para ver o livramento de Deus. E nós precisamos disso. A palavra foi lançada. Então essa palavra que é de Deus está no meu coração, está no seu, tem que ser verdade. Ela tem que vir à prova também. E onde que vai ser provada? Na aprovação. E é onde eu vou ser aprovada. Amém? Então, queridos, só quem tem raiz suporta a prova que Deus primeiro te prova, para depois passar na prova. Deserto é lugar de aprovação. Então, Deus te prova, para depois sermos aprovados. Exatamente isso. E eu ia cantar essa música, né? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Eu falei que essa música era minha, né? Sara Faria fez pra mim essa música no ano passado. E é verdade, irmãos. Seremos aprovados? Seremos. Mas nós seremos aprovados se a raiz for forte. E essa raiz tem que ser aquela que está escrito também lá em Jeremias e também no Salmo 1, onde fala que nós somos uma ave plantada junto ao ribeiro, né? Essa ave plantada junto ao ribeiro, a sua raiz, ela é profunda, ela tem sempre água, né? Então, quando eu tenho raiz, eu posso um dia chorar, eu posso um dia estar abatido, mas não vou ser destruído. Não vou ser destruído, porque a minha raiz não está na circunstância. A minha raiz não está nas pessoas. A minha raiz não está na placa de uma igreja. A minha raiz não está no governo. A minha raiz não está nesse mundo. A minha raiz está em Deus. A minha raiz está na palavra. Quem me alimenta é a palavra. Quem me dá força é o próprio Deus. Então, quando eu entendo isso, eu consigo vencer. Amém? É isso aí, Kátia. É isso aí. Esse louvor é maravilhoso. Roberta, é verdade. A minha tem sido sobrevivida. Ela também é verdade. Sobreviver é linda, né? Como que é que canta Sobreviver? Eu vou pôr aqui para nós ouvir, tá bom? Vou dedicar essa canção para a Roberta.
Nós precisamos sobreviver mesmo. Nós precisamos sobreviver em Deus. Como que eu sobrevivo? Como que nós sobrevivemos em Deus? Você só vai conseguir sobreviver se você for alicerçada nele, tá? Não esqueça, sempre vai vir uma provação para que você desista dessa caminhada. Sempre vai existir algo que vai tentar tirar as tuas forças, né? Mas nós não podemos permitir, amém? Nós não podemos permitir. Olha aí a música, vamos lá, Roberta, essa aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês ouvirem. E na vez eu só chorava. Meu Deus, como eu chorei. Como eu chorei. Essa música também é linda. A Roberta é de Portugal também. Lisboa. Deus abençoe, Roberta. Eu vou a Portugal, hein? Pode me guardar aí, aguardar aí, em nome de Jesus. Deus tem um plano para mim nesse lugar. Vamos lá. Esconder. Nós estamos debaixo das suas asas, ó. Quando estamos guardados, nenhuma peste, nenhuma flecha nos atinge. Amém? Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Aleluia. Mas eu cresci. É verdade, Karina. Diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza. Oh, Jesus. Tem coisa boa chegando, creia. Algo acontecendo. E não importa. O que importa é que eu sobrevivi. Creia nisso. Tem coisa boa chegando. Eu creio, tem coisa boa. Creia Marcela, creia Renato, creia Kátia, creia Lídia, Simone, creia. Há algo de Deus acontecendo no reino espiritual. Nós sobrevivemos, né? Com a ajuda de Deus nós sobrevivemos. E nós vamos sobreviver. Vamos sobreviver a tudo isso. O nome da música, Shirley, é Sobrevivi, da Sara Faria. Falando na Sara Faria, né? Que você possa aí orar pela vida dela, né? Ela perdeu sua bebê, né? Poucos dias. Que nós estejamos orando, intercedendo pela vida da Sara Farias, amém? Eu quero orar por você, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um que está me ouvindo nesta tarde. Pai, vai abençoando a vida da Roberta, abençoa a vida da Shirley, abençoa Portugal, Senhor, que Portugal seja abençoado por Ti. Que, Senhor amado, as tuas filhas venham sair aprovadas dentro de tudo isso que está acontecendo. Pai querido, toma a tua igreja em Portugal, teus servos que ali estão, Senhor. Dá vitória, em nome de Jesus. Nessa tarde nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Pai, a nossa fome por Ti tem sido muito grande. Nós temos tido fome da Tua presença e nós queremos, Senhor amado, se alimentar daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai, a perseverar e não desistir daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa Israel, haja paz em Ti, ó Jerusalém, haja paz em Ti.
Feliz aniversário, Israel. Feliz aniversário, Jerusalém. Que Deus abençoe essa nação para a glória do teu nome, Senhor. Que Deus venha abençoar vocês. Orem por Israel. Não esqueçam de orar por Israel. Amém? Deus abençoe minha cunhada, Márcia Saraiva. Deus abençoe sua vida. A Dani vai passar aí, ó, todas as informações a respeito do encontro de mulheres, o encontro com Deus, que nós vamos ter aí no último final de semana de maio, tá chegando, né? E também do retiro. Você pode chamar a Márcia Saraiva também para falar do retiro que vai acontecer lá em setembro. E você é a nossa convidada aí para participar desse retiro que vai ser mega, vai ser maravilhoso. Amém? Hoje, às 20 horas, nós temos outro encontro. Radaças na minha sala, olha aí. E nós vamos falar sobre o ministério de mulheres dentro da obra de Deus, né? Para que nós somos chamadas? Qual o seu papel dentro do ministério? Qual o seu papel na obra do Senhor? Então, que você possa participar conosco hoje, às 20 horas. Amém? Compartilhe aí desse vídeo. Deus te abençoe. Entra lá na página da nossa igreja. Seja edificada. Tem vários vídeos lá. Que Deus venha abençoar a sua vida ricamente. Até passar esse deserto aí. Deus é conosco. Amém? Deus abençoe. Alimenta a sua fome. Identifique a sua fome. Se for fome de Deus, a Bíblia diz que Ele é o pão que nos alimenta. Amém? Ele é a água que vem da fonte, que nos mata a sede e é o pão da vida. Tá bom? Encontre em Deus aquilo que pode saciar a sua fome. E olha, permaneça com a sua raiz firme, tá? Última coisa que eu quero te dizer. Todos nós, sem exceção, Deus espera de nós bons frutos. E eu só vou dar fruto se tivermos raiz, tá? Então, que a sua raiz venha produzir grandes frutos nessa árvore aí, amém? Beijo, Deus abençoe, boa tarde. Mais tarde a gente se vê aí, hein? Tá? Shalom. Eu quero profetizar essa palavra aqui. Baruch Hashem, sobre a sua vida. Baruch Hashem Adonai. Que o Adonai abençoe sua casa. Amém? Shalom sobre a sua casa. Que o Eterno abençoe sua casa, o seu lar, sua família. Em nome de Yeshua HaMashiach, aquele que é o Messias, o Salvador eterno. A Radassa. A Radassa dando tchau pra vocês, olha lá.